Antes de começar esse conto emocionante, já deixa aqui nos comentários o que você achou da história, e aproveita para sugerir o tema do próximo vídeo. Sua opinião faz toda a diferença e pode inspirar o próximo roteiro que vai ao ar aqui no canal. Clara apertava com força a mão de Joaquim, seu filho mais novo. Ele tinha apenas 3 anos e seus olhos, tão azuis quanto o céu daquela manhã fria, refletiam um medo silencioso. O pequeno barraco onde moravam estava quieto demais, como se a própria madeira da casa pressentisse o que estava prestes a acontecer. O relógio velho na parede marcava os minutos como um juiz impiedoso. Cada tic-tac parecia zombar do pouco tempo que restava. Aquela era, sem dúvida, a última manhã que teriam ali. O aluguel estava atrasado há meses. Os bolos que Clara vendia na feira, as roupas que costurava à noite, os pequenos bicos que aceitava de porta em porta, nada era suficiente. Desde que seu marido morreu, 2 anos antes, ela lutava sozinha para criar 5 filhos. Jovem, viúva, sem família, sem apoio. As pessoas da cidade a viam como um peso. Uma mulher com filhos demais e sorte de menos. Ela engoliu seco ao ouvir a filha mais velha, Ana, de 12 anos, perguntar baixinho: "Mãe, a gente vai sair daqui?" Clara tentou parecer firme. "Vamos encontrar um jeito, meu amor. Eu prometo." Mas por dentro, a promessa soava como uma mentira dita para não quebrar o pouco que ainda sustentava seus filhos, a esperança. Pouco depois, a batida na porta veio forte, direta. Clara já sabia. Era oficial de justiça. Com um olhar indiferente, entregou a notificação. "Senhora Clara, o Sr. Donovan exige que a casa seja desocupada até o fim do dia." Ao lado dele, 2 homens fortes, prontos para esvaziar o barraco sem cerimônia. Ela segurou o choro para não assustar as crianças. Mas por dentro, o desespero apertava como uma corda em volta do pescoço. Mais tarde, sentada numa praça da cidade com os filhos ao redor, Clara sentia o vento frio cortando a pele, enquanto olhares de desprezo ou indiferença passavam por ela. Não havia mais para onde ir. Não havia mais ninguém. A única coisa que restava era a decisão mais humilhante de sua vida. Naquela cidade, uma prática cruel acontecia de tempos em tempos, o leilão de endividados. Pessoas como ela, vendidas como servos, como se fossem mercadoria. Era a única forma de manter a família unida, sendo comprados por alguém disposto a dar abrigo em troca de trabalho. Naquela tarde, a praça estava cheia. Curiosos, risos, cochichos. Clara sentou-se no chão de terra seca com seus 5 filhos encolhidos ao seu redor. O sol ardia. A vergonha queimava ainda mais. O leiloeiro subiu no pequeno palco e anunciou com ironia: "Hoje temos algo especial. Uma mãe e 5 crianças. Uma pechincha para quem quiser uma ajudinha em casa ou no campo." Risadas. Deboche. Sussurros cruéis. 5 filhos? Que tipo de mãe faz isso? Ninguém vai querer esse fardo. Nem de graça. Clara ouvia cada palavra como uma lâmina cortando fundo. Seus filhos abaixavam os rostos, tentando se esconder do mundo. Joaquim soluçava baixinho no colo dela. Ana tremia. "Começamos em 5 reais!" gritou o leiloeiro. 5 reais. Pela vida de 6 pessoas. Isso nem paga um saco de farinha. Zombou um homem. "Dá para comprar fumaça com esse valor!" gritou o outro, rindo. Moedas foram jogadas no chão em deboche. Clara se manteve firme. Precisava ser forte. Por eles. Foi então que, do meio da multidão, uma voz ecoou: "Eu dou 5 reais." Silêncio. Todos se viraram. Um homem solitário, de roupas simples e chapéu surrado, levantava a mão. Tinha um olhar duro, sem emoção. Parecia não sentir nada. "Vendido!" anunciou o leiloeiro, batendo o martelo. Clara sentiu o chão desaparecer sob os pés. Vendida. Por 5 reais. Para um desconhecido. Mas ainda estavam juntos. E isso era tudo.
O homem virou-se e caminhou sem dizer uma palavra. Clara levantou-se com dificuldade e seguiu com os filhos, como quem segue para o desconhecido com o coração despedaçado, mas sem alternativa. A fazenda era distante. Um lugar isolado, com cercas enferrujadas e uma casa de madeira sólida. O homem entrou e disse apenas: "Vocês vão ficar aqui. Amanhã começo a ensinar o que devem fazer." Nenhum sorriso. Nenhuma gentileza. Seu nome era Kaylin. E parecia carregar o mundo nos ombros. Naquela noite, ele deixou uma tigela de sopa sobre a mesa. Não sentou, não falou, não olhou. "O jantar tá pronto." Clara hesitou. "O senhor não vai comer?" "Não estou com fome", respondeu, seco. Ela murmurou um tímido "obrigada." Ele apenas disse: "Não precisa agradecer." E desapareceu em silêncio. Os dias seguintes foram duros. Clara limpava, cozinhava, cuidava das crianças. Kaylin observava. Dava ordens. E nada mais. Até que um dia, ele disse: "As crianças podem ajudar." Coisas simples. Foi a primeira abertura. Pequena, mas suficiente. Clara perguntou, quase com esperança: "O que exatamente eles podem fazer?" Ele apontou os campos. "Cuidar da terra, do galinheiro, dos animais. Aqui, trabalho é o que não falta." E assim começou a rotina. Kaylin mostrava como plantar, como alimentar os bichos, como cuidar da horta. Era duro, mas justo. Clara observava os filhos aprenderem, crescerem, se fortalecerem. Ela mesma se jogava no trabalho com afinco. Queria provar que ainda tinha valor. Que sua família não era um peso, era força. Kaylin continuava distante. Mas, vez ou outra, Clara notava um olhar diferente. Um gesto contido. Um resquício de humanidade que ele tentava esconder. As noites eram silenciosas. As manhãs, exaustivas. Mas, pela primeira vez em muito tempo, Clara sentia que talvez, só talvez, aquele lugar, aquela fazenda, pudesse se tornar um lar. Ainda não havia alegria. Ainda não havia paz. Mas havia união. E onde existe união, ainda há algo a se construir. Ela acordava antes do sol, preparava o café fraco, ouvia os risos baixos dos filhos lá fora. Eles exploravam o campo, riam das galinhas, descobriam o mundo com olhos curiosos. Quando Kaylin aparecia no pátio, as crianças o respeitavam com uma mistura de medo e fascínio. Ele não era doce. Mas era firme. E ali, naquela firmeza, Clara começava a enxergar não um inimigo, mas talvez, um homem tão ferido quanto ela. E foi assim que, depois de ser vendida por R$ 5, Clara descobriu que a dignidade não está no valor que te colocam, mas na coragem que você tem de se levantar, todos os dias, por aqueles que ama. Os dias se transformaram em semanas. A fazenda, antes estranha e ameaçadora, passou a revelar um ritmo próprio. O sol nascia e se punha com exatidão, como se o mundo lá fora tivesse deixado de existir. Clara aprendeu a cortar lenha, a plantar com as mãos firmes na terra, a cuidar dos animais como quem cuida de uma nova chance. Os filhos, antes frágeis de medo, agora corriam entre as galinhas, riam com as descobertas simples e olhavam para ela com mais esperança do que antes. Mas Kaylin continuava o mesmo. Um homem de poucas palavras e nenhuma emoção aparente. Era como se seu coração estivesse trancado atrás de uma porta sem chave. Ele falava apenas o necessário, mantinha uma distância quase cruel, e não compartilhava nada sobre si. Certa noite, depois de um dia exaustivo na lavoura, Clara lavava os pratos enquanto as crianças já dormiam. A casa, silenciosa como sempre, parecia respirar junto com ela. Foi quando ouviu os passos pesados de Kaylin cruzando a sala. Ele não falava. Apenas passou por ela, pegou um copo com água e ficou ali, de pé, olhando para o nada. Clara criou coragem. "O senhor sempre viveu sozinho?" Kaylin a olhou de lado. Por um momento, ela achou que ele não responderia. Mas então, com a voz rouca e cansada, disse:
Desde que perdi minha esposa. Foi a primeira vez que ele mencionou algo do passado. Clara não sabia o que dizer. Ficou em silêncio. Mas aquele breve instante de vulnerabilidade acendeu algo. No dia seguinte, ele não apareceu no café da manhã. Não deixou tarefas. Os meninos estranharam. Clara subiu até o galpão, onde ele costumava guardar as ferramentas. Encontrou-o sentado num banco, segurando uma foto antiga nas mãos. Quando percebeu sua presença, tentou esconder, mas era tarde. Era ela? Clara perguntou com delicadeza. Ele apenas assentiu com a cabeça. Os olhos fixos na foto, mas marejados de lembrança. Eu sei como é, perder alguém, murmurou Clara. E tentar continuar por quem ainda está aqui. Kaylin não respondeu. Mas não a mandou embora. E isso, para Clara, já era um começo. As semanas seguintes foram marcadas por uma mudança sutil. Ele passou a olhar os filhos dela com mais atenção. A corrigir Lucas com mais paciência. A elogiar, com discrição, o cuidado de Ana com as galinhas. Uma vez, chegou a entregar um lenço para Maria, quando ela caiu e ralou o joelho. Pequenos gestos. Pequenas rachaduras na muralha que ele construíra ao redor de si. Clara, por sua vez, sentia que havia algo ali. Não era amizade. Não era carinho. Ainda não. Mas era respeito. E isso, para alguém que foi vendida como ela, era quase um milagre. Um dia, enquanto cuidavam da cerca dos fundos, Kaylin perguntou. Você, ainda pensa em ir embora? Ela não esperava aquela pergunta. Às vezes, sim. Mas quando vejo meus filhos dormindo tranquilos, acho que encontramos um lugar. Mesmo que tenha sido de uma forma que eu jamais desejaria. Ele ficou em silêncio. Mas ela percebeu, ele a ouvia. Naquela noite, Clara acordou com um barulho vindo do lado de fora. Pegou um cobertor, saiu devagar e encontrou Kaylin perto do galinheiro, observando o céu. Tem algo errado? Perguntou. Não. Só, não consigo dormir quando chove. Me lembro o dia que ela se foi. Clara se aproximou, com cautela. Ela morreu na chuva? Em um acidente. Eu estava atrasado. Ela saiu sozinha. E eu nunca me perdoei. Pela primeira vez, Kaylin parecia um homem quebrado, não apenas fechado. Ela não disse nada. Apenas ficou ali, ao lado dele, em silêncio. O tipo de silêncio que conforta. Que abraça sem palavras. Com o tempo, o relacionamento entre eles ganhou contornos diferentes. Clara já não era só a mulher que ele comprou. Era a mulher que acordava antes do sol para ajudar. Que colocava remendo na roupa dele. Que servia o café com um sorriso cansado, mas sincero. Os filhos passaram a chamá-lo de Sr. K. E, aos poucos, de Tio K. Um dia, Joaquim, o mais novo, correu até ele com um desenho rabiscado. Olha, Tio K. A gente na fazenda. A mamãe, eu, e você. Kaylin segurou o papel, sem saber o que fazer. Clara viu o olhar dele se turvar. Ele se agachou, passou a mão nos cabelos do menino e disse. Obrigado, garoto. Era pouco. Mas para quem nunca recebeu um carinho, era tudo. Meses se passaram. O que começou como desespero virou rotina. Depois, abrigo. E agora, quase lar. Certa tarde, enquanto Clara estendia roupas no varal, Kaylin apareceu com uma expressão estranhamente nervosa. Clara, eu pensei em algo. Algo importante. Ela parou. O coração acelerou. Pode falar. Ele respirou fundo. Eu sei que não fui um homem fácil. Sei que o que fiz, não foi certo. Mas se você quiser, se você achar que é o certo, podemos fazer isso direito. Clara não entendeu. Como assim, Kaylin? Quero adotar seus filhos. E, se você quiser, queria que ficasse aqui. Como esposa. Como família. O mundo parou por um instante.
Ela sentiu as lágrimas virem. Não de tristeza, mas de algo que há muito não sentia, alívio. Eu preciso pensar, sussurrou. Claro, respondeu ele, com respeito. Mas naquele momento, ela já sabia a resposta. 2 meses depois, no pequeno campo da fazenda, com os filhos correndo entre flores silvestres e galinhas, Clara vestia um simples vestido branco. Kaylin, com o mesmo chapéu surrado, a esperava debaixo de uma árvore. Foi um casamento sem luxo, mas carregado de verdade. Naquele dia, Clara não foi vendida. Ela foi escolhida. E, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que pertencia a algum lugar. Não porque alguém lhe deu abrigo, mas porque ela mesma construiu, com coragem e amor, um novo começo. Na vida, nem sempre escolhemos o caminho que trilhamos. Às vezes, somos empurrados pelas circunstâncias, esmagados por julgamentos, obrigados a fazer escolhas que nunca desejaríamos. Mas mesmo nas estradas mais escuras, há sempre uma chance de luz. Clara começou essa história sendo humilhada, vendida como se sua vida e a dos filhos valessem quase nada. Mas ela terminou de pé, com dignidade, reconstruindo tudo que tentaram tirar dela, seu valor, sua família, sua fé no amanhã. E Kaylin, um homem marcado pelo silêncio e pela dor, descobriu que o amor não precisa ser barulhento. Às vezes, ele cresce no cuidado diário, no respeito silencioso, no gesto que diz, eu escolho você. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa de esperança. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder o próximo conto. E se você já passou por algo que mudou a sua vida, conta para a gente nos comentários. Sua história também pode inspirar alguém. Porque aqui, todo conto escondido merece ser contado. Até a próxima!